Coisa que nem todo AAA precisa ter. Vamos lá. Eu amo Spider-Man. Não, na verdade... Rank, mano, top 1 no rank Torres da Ubisoft. Eu não ligo, mas pro propósito desse vídeo, você pode se balancear em teias, escalar prédios, lutar contra criminosos. Se tem uma coisa que Spider-Man faz muito bem, é fazer com que você se sinta como o Spider-Man. Mas aí, em um certo ponto, algo estranho acontece. De repente você para de jogar com um super-herói e, em vez disso, começa a jogar com um super normal humano. E um humano não consegue dar piruetas ou lutar contra 10 bandidos de uma vez. O que um humano consegue fazer é ficar agachadinho esperando o guarda olhar pro outro lado. Esse tipo de missão onde de repente o jogo te força a usar o stealth é o que eu gosto de chamar de missão stealth. Sabe, há muito tempo atrás eu publiquei um vídeo e, bom, eu era ignorante na época, mais ignorante ainda, e eu não sabia falar essa palavra. Stealth. Em vez de pesquisar, eu só gravei de qualquer jeito Stealth. foi bem vergonhoso. Então... Mas é que, mano, pronunciar stealth é muito específico. Pelo menos, mas assim... O senso comum é que a gente chama de stealth. E foda-se. O que é uma missão de stealth? Bom, ao contrário do seu primo stealth, o stealth omite uma parte muito importante, até O H. crucial do gênero. Quando você é visto, você falha. O que pode até fazer sentido, afinal, o objetivo no stealth é justamente não ser visto. Mas na grande maioria dos melhores jogos do gênero, ser visto é uma parte muito importante da experiência. Eles funcionam mais ou menos assim. Você começa a missão no estado furtivo, observa a área e o comportamento dos inimigos e bola um plano. Muitas vezes esse plano vai funcionar sem grandes problemas, mas é inevitável que, eventualmente, você cague. E é aqui que o stealth acaba. E perde tudo isso que vem em seguida. Então aquele guarda te viu, mas na verdade ele não sabe bem o que ele viu ou não. Primeiro ele entra num estado de Deve ter sido o vento. alerta. Ele vai investigar, te dando a oportunidade de sair dali e voltar àquele estado furtivo inicial. Se você não escapar, mesmo assim, em muitos jogos, ele entra num estado de surpresa, onde você tem uma janela de tempo menor ainda para fugir ou neutralizar o guarda. E só depois de tudo isso que o jogo não acaba, mas o combate ou a perseguição é iniciada e ainda assim, se você matar todo mundo na área ou fugir e esperar um pouco, você ainda tem como voltar ao estado furtivo. É o H do stealth. Pode não parecer muita coisa, mas muda tudo. Porque se o jogo acabar aqui, ele vira uma experiência de tudo ou nada. Ou você é perfeito, ou você perde. E um jogo desses não pode pedir a perfeição porque... Bom, porque ela é muito chata. Seria muito chato se o seu plano sempre desse certo. São esses momentos onde alguma coisa dá errada e você tem alguns segundos para tomar uma decisão e repensar sua estratégia, que tornam as coisas divertidas. Do contrário, essa é só uma mecânica de tentativa e erro. Agora, por que esses jogos escolhem fazer missões de stealth e não stealth? É porque a intenção aqui não é adicionar algo bom à experiência, é só adicionar algo. Controle de ritmo também. Pra você ter certeza que o jogador vai jogar uma missão mais lenta e mais calma, para que as missões impactantes e com muita ação não fiquem saturadas. É sobre variar o gameplay, mas eu diria que se o gameplay central tá ficando chato, o problema é ou que ele não é tão bom assim, ou que o jogo tá longo demais e incluir uma fase mal feita, frustrante e obrigatória. Uma missão de stealth nunca é a solução certa e acredita em mim, eu sei muito bem disso. Mas, infelizmente, essa não é a única coisa que infectou os jogos AAA. Também tem a esquilitriz. Mas eu acho muito legal quando o jogo quebra o core gameplay dele pra te apresentar uma ideia nova por um tempinho. Tipo quando o Resident Evil faz você jogar com a Ashley no 4. E aí você tem tipo uma escape roomzinha e uma área de stealth ali. Acho que aquilo ali funciona muito bem. Mas a maioria, a enorme maioria de missões assim são só chatas mesmo. Mas antes, vamos pagar as contas. Esse vídeo é um oferecimento da Manual. Você sabia que cerca de 50% dos homens sofrem com a calvície em algum momento na... Verdade, verdade. Vamos lá.
Você sabia que não existe nenhuma lei que obriga a inclusão de skill trees nos jogos AAA? Eu tô brincando, é claro que existe. Por qual outro motivo ela estaria presente? É verdade. Em todos eles. E eu entendo os benefícios. Com uma árvore de habilidades, você pode distribuir as mecânicas ao longo do jogo, em vez de tacar tudo em cima do jogador de uma vez. Ela dá a sensação de progresso e de que o seu personagem tá ficando cada vez mais forte. E desbloquear uma habilidade no futuro pode servir como uma motivação para continuar jogando. O que é tudo muito bom, mas parece que na maioria dos casos, elas são usadas sem um propósito. Elas estão lá só para ter mais coisa no jogo e quando esse é o caso, alguns padrões aparecem. Vamos começar com o como você adquire esses pontos. Quase sempre é só você jogar normalmente que você sobe de nível e ganha um pontinho para desbloquear uma habilidade. Só que aí a sua parte da transação já foi pro saco. Esses jogos perdem a oportunidade de dar pro jogador a sensação de que ele mereceu aquela recompensa. Mas eu entendo, quando você passa anos desenvolvendo um jogo, você quer que todo mundo experiencie tudo aquilo que ele tem a oferecer. Mas aí vem a Isso aqui é Path of Exile? próxima etapa. O que você vai desbloquear? Isso é bizarro, mano. Isso aqui é simplesmente... Mano, de verdade, se eu tô jogando um jogo, eu abro a skill tree, é isso daqui, eu dou Alt F4, eu tenho um infarto, eu tenho um derrame. E tudo aquilo que ele tem a oferecer. Mas aí vem a próxima etapa. O que você vai desbloquear? E em jogos demais, isso é números. Mais 5% de ataque, 3% de vida, 1.7%. Eu falei disso hoje! De 15% do dano Isso é muito chato, mano. crítico com 4% de chance de acontecer. Não só números, como todo mundo aprende na escola, são insuportáveis, mas na grande maioria dos casos, eles não são nem tão relevantes assim pro gameplay, porque a porcentagem é tão baixa que ela poderia ser arredondada pra zero, ou porque os inimigos também ficam mais fortes ao longo do jogo e anulam qualquer diferença que você pode estar adquirindo. E tem muito mais, enquanto jogos você... A real, é verdade isso. A partir do tutorial, a maioria dos jogos que você evolui, na verdade, mantém o mesmo nível de dificuldade, só que com números mais altos. Você não E chega com no mais opções pra você. final com toda a árvore desbloqueada, tirando o elemento de escolha e especialização. Ou pior ainda, árvores que incluem mecânicas básicas que já deveriam estar no jogo só pra encher linguiça, pra dar a ilusão de que o jogo... Até porque dificuldade não é sinônimo de progresso. Tem que ser assim mesmo, pra você ter um balanço entre o quanto você tá se divertindo e o quanto você tá se frustrando. Se você ganhar muito todas as vezes e for muito fácil, você não se diverte e você sente que a experiência não tem nenhum impacto. Se você tá só morrendo e tomando no cu, você começa a se sentir frustrado e que você não tem o que fazer, a culpa não é sua, então você sai do jogo. Você tem que sempre surfar o meio. O balanço perfeito, a linha de ouro entre a dificuldade e a facilidade e a frustração. O jogo é mais complexo que ele é ou precisa ser. Porque no final, é isso que elas são. Uma ilusão de profundidade. É assim que um AAA funciona. Ele é um jogo sem nicho, que tem que agradar todo mundo. Então ele pega mecânicas que todo mundo gosta. Ou, Exato. melhor ainda, que ninguém odeia. É uma combinação de peças inofensivas. Elas não têm um porquê tá ali, mas é uma inclusão segura. Ninguém vai deixar de comprar um jogo. Essa é uma boa definição. Essa é uma boa definição. Todas essas mecânicas normalizadas em AAA, elas não são miradas em quais são as mecânicas que são mais gostadas. São simplesmente as mecânicas que são menos odiadas. Por causa de uma skill tree. Mas eu acredito que é essa mentalidade que tá deixando esses jogos tão horrivelmente iguais. Não por causa de missões de stealth, não por causa de skill trees, mas quando essa peça não é só um detalhe, quando ela é uma frase de marketing pronta, uma fórmula provada, algo que já cansou, mas a gente ainda gosta da ideia, não? A gente aceita. Um mundo aberto. É tudo culpa da Ubisoft. Pronto, verdade. falei. E todo É mundo verdade. sabe disso. Todo não mundo porque sabe. a fórmula que eles criaram com Assassin's Malditas Creed, torres! Far Cry é ruim, mas porque ela é tão boa que chega a ser irresistível. Sabe? Tem um monstro na indústria que vem crescendo já há um tempo. A gente não costuma dar muita atenção pra ele, mas ele se tornou um problema impossível de ignorar para empresas como essas. Os seus jogos estão ficando caros demais.
A solução é ou cobrar mais por eles, o que elas absolutamente fizeram de uma forma ou de outra, ou, diminuir os riscos. E é isso que a fórmula da Ubisoft faz tão bem. É uma fórmula que os jogadores aceitam, por mais que eles reclamem, é só você balançar uma cenoura que eles esquecem rapidinho. E o fato de ser uma fórmula diminui os custos consideravelmente, não só porque ela permite a reciclagem de modelos e sistemas, mas também em curto tempo de desenvolvimento que seria gasto descobrindo como aquele jogo é. Não tem que reinventar a roda. A fórmula tá pronta. É o jeito mais fácil e seguro de preencher um mundo aberto. É claro que nem todo mundo aberto precisa ter 1 milhão de coisas pra fazer. Eu, por exemplo, prefiro muito mais um jogo com um mundo Outer Wilds? Vai falar de Outer Wilds? aberto vazio, mas que Pode ser. Também é um bom mundo aberto. serve um propósito, do que uma lista de tarefas infinitas que só serve pra inflar o que o jogo tem a oferecer. Em Metal Gear 5, você não podia jogar dominó ou apostar corrida, mas o seu gameplay emergente, onde vários sistemas interagem entre si, casava com a liberdade do mundo aberto sem precisar dessas coisas. Em Red Dead Redemption 2, o mundo aberto ajudava a contar a história de uma gangue nômade, sempre viajando. Ele tinha poucas missões secundárias e o seu mapa era vazio em comparação, mas o que tinha lá valia o seu tempo. E o próprio Breath of the Wild, um jogo que também segue a fórmula da Ubisoft, um mundo lotado de atividades, minigames, combate, ele tem até as mesmas torres que liberam parte do mapa. A diferença é que esse é um jogo sobre exploração, sobre se perder numa aventura, e não um jogo linear que também vem com algumas distrações para quando você estiver entediado. Aqui, a fórmula da Ubisoft não é algo que foi adicionado, é a experiência principal. Porque, obviamente, nenhuma dessas coisas são necessariamente ruins. O problema é quando elas não fazem parte dessa experiência principal, quando elas são feitas de qualquer jeito e se tornam poluição. É como se você vai fazer um prato, uma refeição. Você não tem como agradar Analogia com comida? Analogia com comida! Mas é justamente isso que muitos jogos AAA tentam fazer. Não pode ser muito doce, nem muito salgado. Tem gente que não gosta de comida apimentada, ou amarga, ou azeda. Já que você não pode agradar todo mundo, você cria algo que ninguém odeia. E o resultado é sem gosto, sem tempero. É água. É isso que esses jogos estão se tornando. Água. Ótimo vídeo. Vídeozão, um dos melhores deles até hoje. Por favor, deixe o seu like e pague o pedágio. Se puder, agradeceria bastante. Ótimo vídeo. Inclusive, digo mais. Eu acho que o conceito de todos esses jogos serem mundo aberto e te limitarem por esse controle de região e todas essas sidequests serem opcionais, você tem uma linha pra seguir, igual todos os jogos mundo aberto que existem. Eu acho que a verdadeira magia, o que torna o videogame como uma plataforma mágica, é a liberdade. Quanto mais livre um jogo te deixa, mais bonito ele é, na minha opinião. Jogos com história mesmo. Por isso que eu acho que poucas experiências se igualam a tipo Outer Wilds, que é um jogo que é completamente não linear e você faz do jeito que você quiser e a magia tá indo através da sua exploração, da sua descoberta, da sua experiência. Porque todo mundo vai ter uma parada muito única com aquela parada. Vai ser muito exclusivo. Cada pessoa no mundo vai ter uma experiência diferente com Outer Wilds e ninguém nunca vai jogar exatamente igual a outra pessoa. E o que esses jogos mundo aberto AAA fazem é, eles tentam fingir que o mundo é aberto, mas na verdade tudo é engenhado perfeitamente para que você siga uma linha direta, uma linha extremamente linear de exploração. Até porque as regiões são normalmente travadas por dificuldade. Então, o jogo é mundo aberto e você pode explorar pra todo lado, mas quando você tá no nível 15, você não tem mais saco de ficar andando na área nível 10. E quando você tá no nível 15, você também não vai ir pra área nível 20. Então você tá travado a uma pequena regiãozinha que tem uma quest principal e duas opcionais. A única liberdade que você tem é definir quando você vai fazer a opcional e quando você vai fazer a principal. Mas a grande variedade não tá ali. Esse mapa aqui na sua frente, ele não existe de verdade. É só se você for um compressionista maluco que quer ver todos os bichos do mapa. Mas aí, cada um tem sua própria coceira pra se coçar. Eu não sou uma pessoa assim, mas eu sei que tem muita gente que é assim.
Eu gosto muito de como o Elden Ring faz o mundo aberto deles, que apesar de ser relativamente linear, ele não fica te apontando exatamente onde você tem que ir. Você vai. Eu acho isso interessante. Eu gosto de jogos que não te apontam onde você tem que ir. Você vai. Acho isso bem legal.